Eu amo fazer teologia na FMB porque tudo aqui é diferenciado. Por exemplo, os professores são altamente capacitados. Eu me impressionei com o nível, né, dos professores, tanto acadêmico como o nível mesmo de conhecimento. A estrutura da faculdade é impressionante para a nossa região. A FMB veio para superar todos os limites de uma universidade na nossa região. A biblioteca é incrível. A área de teologia tem livros maravilhosos. Os nossos colegas de sala ficaram impressionados, né, com o nível e a quantidade e a qualidade dos livros da biblioteca, né? Então vale muito a pena estudar teologia na FMB, porque eu sei e percebo que sairei daqui muito mais capacitado e preparado para a minha área. Boa noite, eu sou o Natanael Tucini, coordenador do curso de Teologia da Faculdade do Maciço de Baturité. E como eu sempre digo, é uma satisfação estar aqui com você nessa transmissão. Nesse evento, estarão comigo o diretor-geral da Faculdade do Maciço de Baturité, o pastor e professor Edilson Castro, e o palestrante da noite, o Dr. Glauco Barreira, que estará falando sobre o assunto do seu último livro. Essa série de palestras foram idealizadas pelo diretor-geral da FMB, Edilson Castro. E a intenção desses eventos é levar boa teologia aos 4 cantos do Brasil e também agora do exterior, falando com os nossos alunos de Cabo Verde. Esses eventos também contam para o cumprimento das horas complementares das graduações da FMB. Por isso, a cada evento desse, você vai se inscrever no link e também assistir as palestras pelo nosso canal do YouTube. Nesse momento, eu gostaria de convidar o diretor-geral da Faculdade do Maciço Baturité, pastor e professor Edilson Castro, para suas palavras iniciais e para a abertura oficial de nosso evento. Pastor Edilson, boa noite. Boa noite, Natanael, boa noite a todos os nossos alunos, né, aí da Faculdade do Maciço Baturité. Me perdoe aí caso estiver ouvindo alguma zoada estranha, é que agora mesmo aqui, passou aqui, eu tenho um carro de som passando aqui na porta. Mas eu acredito que todos estão me ouvindo, quero aqui agradecer a Deus pela presença de todos, dar boas-vindas, né, a esse momento em que vamos estar aqui reunidos para estar aprendendo um pouco mais, não só sobre a teologia, mas sim sobre esse autor, né, esse livro que está sendo lançado hoje, do Dr. Glauco Barreira, um livro de Girolamo Savonarola e a República de Florença, né? Esse livro, o Dr. Glauco Barreira está nos dando a honra de estar apresentando essa obra esta noite, né? E acreditamos que vai ser um momento de grande aprendizado, como de costume. Quero mandar aqui um abraço, né, aos nossos internautas, alunos. Eu estava aqui dando uma olhada já aqui nos comentários. Nós temos alunos aqui de Santo Inês, um abraço aí aos nossos alunos do Maranhão, alunos de Russas, do Ceará, né, do Rio Grande do Norte, né, que sempre está aí conosco, Parquelândia, lá onde nós temos a nossa amiga missionária Edna Gaspar e pastor Wagner Gaspar. Então, sejam todos bem-vindos, né? Valença, inclusive um grande abraço aí também ao pessoal da Bahia. Quero aqui agradecer a todos vocês por essa audiência, né, maravilhosa. Na sexta-feira à noite nós temos mais de 200 inscritos nessa live. Então, acreditamos que vai ser uma noite de grande aprendizado. Mas, como todos sabem, eu inicio sempre com aquela oração. Então, eu gostaria de pedir permissão a vocês para que possamos juntos, em oração, dar início a esse momento. Oremos. Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Grato, Senhor, somos pela alegria da Tua presença, a alegria da Tua proteção sobre nossa vida. Contempla, meu Pai, a cada lar aqui representado nessa live. Derrama, ó Pai, a Tua proteção, a Tua unção sobre a vida de cada um. Deus, concede, ó Pai, pelo Teu olhar misericordioso, a Tua presença, o Teu direcionamento nessa live que nós estaremos fazendo. Que tudo seja feito, meu Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Assim, Deus, eu oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Natanael, conceda aí, então, a continuidade do nosso trabalho. Um abraço a todos e que tenhamos uma noite de grande conhecimento. Obrigado. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante da noite, eu quero dizer que as matrículas da FMB estão abertas. Você pode nos procurar e fazer a sua matrícula, tanto para os cursos presenciais, como para os cursos à distância. Você tem a oportunidade de aproveitar o momento onde a FMB tem dado até 50% de desconto no curso de teologia. Então, você tem essa oportunidade. Se você deseja abrir uma turma também na sua igreja, você que é pastor, você que é líder de uma igreja, entre em contato conosco. Nós temos uma proposta para você e nós acreditamos que será bênção para os irmãos e obreiros da sua igreja, como para a própria igreja. Eu quero convidar agora o Dr. Glauco Barreira, agradecendo a presença dele, agradecendo essa oportunidade que ele nos dá de participarmos desse momento de um lançamento de mais um livro, agradecer de coração e passar a palavra para ele, para que ele possa expor essa nova obra que ele está lançando hoje. Pastor Glauco, é com o senhor. Muito obrigado, professor Natanael, muito obrigado, professor Edilson, por esse convite, por essa oportunidade. Eu sinto-me honrado de participar. Eu também agradeço à instituição, Faculdade do Maciço de Baturité, e, como foi anunciado, nós vamos falar acerca da minha última obra, da minha última publicação, que é esse livro, Girolamo Savonarola e a República de Florença. É um livro publicado pela editora Fonte Editorial, né? O livro chegou-me às mãos logo que saído da gráfica. Ele vai daqui a pouco ter multiplicação nas livrarias. Temos uma livraria aqui em Fortaleza, que é a Livraria Conteúdo, que já tinha exemplares disponíveis, outras brevemente também terão, e já pode ser adquirido pelo site da editora, Fonte Editorial, e daqui a pouco vai chegar também nas outras livrarias virtuais, na Amazon, na El Shaddai, e outras que fazem a venda do livro online. Quando a gente fala Girolamo Savonarola, talvez alguns fiquem perguntando de quem se trata. Talvez você agora vai identificá-lo, porque nós estamos acostumados a ouvir o nome aportuguesado, que seria, na verdade, não Girolamo, mas Jerônimo, né? Jerônimo Savonarola. Ele está lá naquela obra de Orlando Boyer, muito conhecido, Os Heróis da Fé. É o primeiro dos autores. Foi considerado por Martinho Lutero o primeiro mártir da Reforma, no sentido anacrônico, como um reformado ou reformador que antecedeu o movimento luterano, e dessa maneira ele é tido como um precursor da Reforma, um João Batista para a Reforma protestante, como o João Batista, profeta, lá nos Evangelhos, aparece como o precursor de Cristo. Então vamos entender um pouco mais sobre a obra desse grande homem que foi Jerônimo Savonarola. Ele, desde a sua mocidade, né, desde adolescente, ele teve uma grande vocação para as coisas de Deus. Ele meditava em lugares recolhidos, né, em ambientes acercados pelas belezas da natureza, e lá meditava, orava, né, era uma pessoa extremamente sensível, né, para chorar, se quebrantar na presença de Deus. Inclusive os lugares em que ele costumava orar ficavam banhados de lágrimas quando ele se levantava, e falo disso já ele muito mais adiante, inclusive. E ele, Jerônimo Savonarola, começou a angustiar-se muito pela condição do mundo, pela forma de o mundo da sua época se encontrar, a devassidão, a indiferença para com as coisas de Deus. E isso o levou a apresentar-se num mosteiro, um convento, em Bolonha, né, onde ele pretendeu ali tornar-se um frade. E quando ele foi para esse mosteiro em Bolonha,
Ele foi, inclusive, caminhando a pé e não tinha dado anteriormente notícia a seu pai. Depois escreveu uma carta explicando a razão de ele haver tomado aquela decisão, que era o seu nojo pelo estado em que o mundo se encontrava, a sua repugnância pela vida pecaminosa, pela situação que se encontrava à sua época. Uma interpretação que alguns têm dado é de que ele teria tido uma decepção amorosa que o tinha levado a isso. Mas isso não condiz com a realidade, porque já de muito ele falava de suas angústias em relação ao estado do mundo. Ele já era sempre uma pessoa, como eu disse, zelosa pelas coisas de Deus, e, na verdade, ele apresentou ao seu pai a razão verdadeira, né, de ele ter ali ido àquele lugar para se comprometer com aquele estilo de vida religioso. Portanto, não há nenhuma razão para fazer especulações paralelas sobre o motivo de ele ter ali se apresentado. O convento, o mosteiro, era dominicano, né? Era a mesma ordem a que pertencera antes Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino foi que abrilhantou e deu grande projeção à ordem dos dominicanos, porque era uma pessoa que tinha uma grande habilidade de coordenar a teologia com a filosofia, usando para isso o pensamento de Aristóteles. E ele realmente fez uma composição monumental, né, na sua Suma Teológica, dos dois pensamentos, procurando encontrar as convergências entre o melhor da filosofia e aquele que a teologia cristã estabelecia. Savonarola admirava Tomás de Aquino, tinha um enorme gosto pelos pais da igreja, em destaque Jerônimo, São Jerônimo, como chamado, Santo Agostinho, e ele, dentro ali do mosteiro, dedicou-se muito ao estudo dos pais da igreja, ao estudo da filosofia tomista, de Tomás de Aquino. Ele tornou-se também uma pessoa muito habilidosa com a filosofia, tornou-se, inclusive, dentro dessas instituições religiosas a que esteve ligado. Ele tornou-se professor de filosofia, professor de lógica. Ele tinha realmente um conhecimento muito multifacetado, porque era muito dedicado aos estudos, ficava absorto nas suas leituras, e tinha também uma grande capacidade didática e de liderança, como mais adiante se mostrou. E ele depois, ele era de Ferrara, né? Como eu disse, ele primeiro filiou-se ao mosteiro de Bolonha e teve uma visita primeira a Florença, onde pregou, inclusive impressionando alguns intelectuais de Florença, com destaque para Pico della Mirandola, que escreveu o livro A Dignidade Humana, um livro que foi muito importante no renascentismo, no humanismo renascentista. E Pico della Mirandola passou a ter por ele uma grande admiração, inclusive fez recomendações para que o trouxessem definitivamente a Florença. Ele teve essa visita primeira, num primeiro momento impressionou os intelectuais, mas não foi tão assim agradável ao povo, sua pregação era muito veemente, né? Tinha aquele sotaque próprio da região de onde viera, e teve assim uma imagem de uma pessoa mais distante do lugar, mas terminou retornando a Florença por uma série de circunstâncias. E lá ele vinculou-se ao convento de São Marcos. Quando eu estive em Florença a primeira vez, eu estive lá por 2 vezes. Na primeira eu visitei o convento de São Marcos, eu conheci o que havia na cidade acerca de Savonarola, e tive toda uma experiência pessoal, né, de primeira mão, para estudar sobre a figura desse grande homem de Deus. Depois eu retornei a Florença novamente, né, uma segunda vez, já com um grupo
numa viagem temática, onde lá eu fiz palestra para esse grupo, que foi para Florença, sobre Savonarola. E eu percebi, quando eu fiz as palestras acerca de Savonarola, que houve um interesse muito grande, uma curiosidade. Quando eu descrevia os traços desse homem, os episódios de sua vida, aquilo ali cativava a curiosidade de muita gente. E foi aí que eu resolvi, então, escrever esse livro, né, contando a vida dele. Né, e voltando da viagem, eu já comecei a organizar o meu material e comecei a trabalhar na escrita desse livro, porque realmente é uma pessoa que alimenta muita curiosidade naqueles que se interessam por saber de sua vida. Então, ali no Museu de São Marcos, Savonarola, em Florença, teve um grande destaque. Tornou-se o prior, né, daquele convento, daquele mosteiro, ou seja, o líder, tinha o respeito de todos os que ali estavam. Ele costumava pregar na igreja de Florença e também lá dentro do Museu de São Marcos. Pregou muito sobre o Apocalipse, pregou muitos sermões expositivos. É interessante que Savonarola, ele pregava sermões expositivos, tomando livros da Bíblia, ele ia pregando sobre os livros da Bíblia, mas os seus sermões expositivos não eram sermões que se limitavam ao aspecto exegético do texto. Eles eram sermões que tinham muita aplicação, muita teologia prática. Então, ele conseguia engrenar o cenário bíblico com o cenário em que ele estava vivendo. Ele conseguia traduzir a mensagem do livro bíblico que ele estava expondo para a sua própria geração. Então, ele tinha realmente essa habilidade de ser pregador. Muito mais do que um professor, Savonarola era um pregador, um confrontador, um profeta da sua geração. E ele pregou contra a sodomia, que tinha muita prática em Florença. A devassidão, como disse, era grande. Ele pregou contra o uso da arte para o erotismo. Ele pregou contra as vaidades, os exibicionismos, contra a ostentação dos poderosos. E os poderosos, obviamente, se irritaram. Os grandes senhores daquele local, com destaque para Lourenço o Magnífico, que era dos Médicis e era a pessoa mais influente na cidade, ele incomodou essas pessoas, mas essas pessoas tinham respeito por ele. Muito parecido com Herodes, né, que prendeu João Batista a contragosto, a pedido da mulher que para ele dançou, mas a Bíblia diz que ele ia até a cadeia conversar com João Batista, ele tinha aquele respeito, né, ele tinha aquele temor, inclusive de fazer mal a João Batista. Então, Savonarola era assim, ele pregava muito duro, mas as pessoas tinham medo de indo contra ele, estarem indo contra Deus e alguma coisa lhes acontecer. Ele tinha um jeito muito próprio de pregar. Às vezes se comovia durante a pregação, parava de pregar e fazia uma oração mais privada, como se naquele momento Deus estivesse pedindo a ele que falasse algo e ele estivesse conversando com Deus se era aquilo mesmo que ele deveria falar. Uma vez, inclusive, ficou dentro da igreja em meditação, ele ficou imóvel por muito tempo, num estado arrebatador de contemplação. E Savonarola tinha muitos dons, inclusive para prenunciar coisas que iam acontecer. Ele, por exemplo, anunciou que a França iria invadir a Itália. E isso aconteceu, e ele disse que seria como um juízo divino, né? Mas, sabedor disso, o rei da França mandou chamá-lo para conversar com ele e o escutou. A própria cidade de Florença o enviou como embaixador, como seu representante, para dialogar com o rei da França. E quando os franceses se retiraram, o rei da França mandou alguém falar com ele, com Savonarola, para saber se alguma coisa lhe aconteceria, porque ele acreditava que Savonarola falava da parte de Deus. Interessante é que Savonarola disse a ele que ele
seria punido caso ele fizesse mal aos florentinos, né? Então ele, por exemplo, prenunciou a morte do Papa, até um incidente naval ele prenunciou, bem como a sua própria morte. Ele pregava, como eu disse, duramente, mas desde o começo, em Florença, ele anunciava que seu fim seria de Marte. Portanto, um homem realmente que impressionou pela exatidão com que se cumpriram as suas predições. Então, Savonarola começou lá a pregar. Lourenço, o Magnífico, ficou, de certa maneira, estranhando, porque Savonarola chegou à Florença, de certa maneira, em resultado de seu consentimento. Mas ele nunca, ou seja, Savonarola nunca foi até ele para lhe agradecer ou qualquer coisa assim, porque Savonarola dizia que não levava em conta a influência de Lourenço ou o fato de ele ter querido que Savonarola fosse para lá, porque para ele fora Deus que o conduzira até aquele local. O fato é que Lourenço, quando estava no leito de morte, mandou chamar Savonarola e disse que era o homem em que ele confiava, né? E antes de partir desse mundo, ele teve um diálogo com Savonarola, a quem confidenciou algumas coisas de sua vida, recebeu orientações, repreensões, né? E aquela grande figura que foi Lourenço realmente manifestou até ao final um grande respeito por Savonarola, reconhecendo que ele era um homem de Deus. Piero de Médici, entretanto, que passou a ser a figura política de destaque nesse momento, ele já não tinha essa admiração por Savonarola. Era um homem mesquinho, um homem sem valores, e os florentinos praticamente o expulsaram da cidade, porque, muito embora ele viesse de uma família muito influente, seria teoricamente o líder político nessa nova conjuntura após a morte de Lourenço, ele havia tentado negociar com o rei da França em desfavor dos interesses de Florença. Então, os florentinos realmente tiveram uma repulsa por ele, e ele passou a ter um ódio mortal por Savonarola. E foi exatamente na sua ausência que Savonarola aumentou a sua influência na cidade. Então, ele começou a pregar cada vez com auditórios mais repletos, e houve um grande avivamento espiritual. Muita gente que chorava enquanto ele pregava, foram apelidados chorões, pessoas quebrantadas, e aquelas grandes marchas em que se recolhiam os artigos de vaidade, de ostentação, as máscaras de carnaval, né, os instrumentos de adorno, e eram colocados em praça pública, fazendo uma montanha com essas coisas, e então era ateado fogo, e isso foi conhecido como a fogueira das vaidades. Então a cidade passou a ser mais humilde, a cidade passou a cantar hinos sacros, um clima de oração dominou a cidade, foi realmente um grande avivamento espiritual. O Papa começou a temer que isso pudesse representar para ele uma ameaça. Então, o Papa tentou usar pessoas para desmoralizar Savonarola, ele não conseguiu, chegou a oferecer uma possibilidade de ele ser cardeal, mas ele disse que o único chapéu vermelho que usaria seria o de Marte, o sangue, e também não aceitou esse suborno, né? E continuou pregando, inclusive contra o papado, classificando a igreja romana de sua época como a Grande Babilônia, chegando mesmo a asseverar que o Papa era uma figura semelhante ao anticristo. Então, naquele momento, ele também passou a ter Roma como adversária, né? Passou a ter o Papa, então, como alguém que lhe intencionava o mal. E era um Papa conhecido por muitas traições, por muitas ações não recomendáveis, né? E Savonarola pregou veementemente. E, no final, o Papa conseguiu, com a sua aliança com os Médicis, né,
derrubar Savonarola. Curioso que quando Piero de Médici foi expulso, né, de Florença, o Pedro de Médici, o povo florentino quis vingar-se de todos aqueles que haviam sido amigos dos Médicis, mas Savonarola pediu piedade para eles. Ele realmente não queria essa vindita, essa vingança. E uma vez uma pessoa desafiou Savonarola para uma prova de louco, para atravessar com ele o fogo de praça pública, e aquele que não se queimasse seria de Deus. A pessoa que fez o desafio nunca imaginou que alguém pudesse aceitar, mas um frei próximo de Savonarola aceitou o desafio. No dia, entretanto, o próprio que desafiara não foi, outro foi que tomou o lugar dele. Savonarola, entretanto, desaprovou esse acontecimento, disse que era uma forma de tentar a Deus. No dia não houve a prova de fogo, porque começou a chover e apagou a fogueira. Para os que eram próximos de Savonarola, isso era um sinal de que ele estivera certo de que não se deveria participar de eventos como esse, que Deus reprovou através da chuva. Entretanto, o povo, em geral, esperava ver um grande milagre, tinha aquela expectativa supersticiosa, muito comum na época, e o povo ficou frustrado com a chuva, né? E isso foi uma grande oportunidade para os inimigos de Savonarola pegar essa frustração e transformar em um instrumento de manipulação. Então, levantaram o povo contra Savonarola, o mosteiro foi cercado, né? E aí os freis até queriam defender Savonarola, mas ele disse, não, eu não quero derramamento de sangue a meu favor. Ele se entregou àquelas pessoas, e aí ele foi enforcado, junto com outro que lhe era próximo, e foi queimado, o seu corpo foi queimado depois, né? E ele morreu ali fielmente, servindo ao Senhor, depois de um processo com muita tortura, com muitas mentiras, inclusive registradas, de coisas que não aconteceram, como ele ter dito certas expressões de retratação. É um processo extremamente adulterado, que terminou nessa sua morte cruel. E durante o tempo que esteve preso, já no final, para ser condenado, durante o processo, Savonarola escreveu suas últimas meditações, inclusive uma sobre o Salmo 51, que Lutero depois republicou, né? Lutero publicou essas obras que ele escreveu na prisão, que Savonarola escreveu na prisão, em tempos posteriores, dizendo que nesse comentário em particular sobre o Salmo 51, Savonarola mostrava que ele estava bem ciente do que Lutero chamava de justificação por meio da fé e não por obras. Esse livro foi considerado por Lutero um livro que antecipou a mensagem da reforma, essa meditação que Savonarola escreveu ali dentro da prisão, né? E Savonarola, ele deixou inúmeras contribuições que levaram até a reforma. Por exemplo, disse de Lutero às vezes que ele foi o último medieval e o primeiro dos modernos. Era a coisa que já se dizia de Savonarola, que ele seria o último dos medievais e, na verdade, nem o primeiro dos modernos, ele seria a transição entre as duas coisas, né? Ele, na verdade, tinha uma mentalidade medieval, né? Mas já tinha a mensagem que traria as boas contribuições da modernidade, porque a modernidade tem coisas ruins e tem coisas boas, particularmente a descoberta do valor do indivíduo, que foi uma coisa muito peculiar à reforma, e que Savonarola pôde antecipar o valor do indivíduo diante de Deus, na medida em que, por exemplo, nós somos justificados pela graça, mediante a fé, não através da instituição, mas crendo diretamente em Jesus Cristo e sendo olhado pelos olhos de Deus de forma acolhedora, né? E Savonarola, ele usou a imprensa na sua época, uma coisa que Lutero tomou dele como exemplo. Ele usou a imprensa para publicar as suas obras em língua do povo comum, né? Não em latim, como era a prática dos eruditos. Ele escreveu para o povo ler. Interessante que alguns renascentistas também usavam a imprensa já
para popularizar seus escritos. Não é nem popularizar, para tornar seus escritos públicos. Mas eles escreviam de uma forma que só os intelectuais liam. Eles escreviam para os intelectuais. Então, não tinha uma grande expansividade no meio do povo comum. Mas Savonarola, à semelhança de Lutero, ele escrevia para o povo e serviu-se da imprensa de maneira muito descomum na sua época para popularizar seus escritos teológicos entre o povo comum. Ele cria no livre exame das Escrituras, ele cria na autoridade maior das Escrituras, tanto que com elas ele objetou a própria autoridade do papado e da igreja instituída, chamando-a de Grande Babilônia. Ele fazia clara distinção entre a igreja visível, a instituição, e a igreja invisível, a comunidade real dos salvos, né? Ensinava a salvação pela graça mediante a fé, mas mantinha alguns elementos importantes do tomismo. Por exemplo, ele não era determinista quanto à sua concepção de soberania de Deus. Ele cria numa presciência constatativa, não necessariamente determinista. Seu pensamento em relação à questão da predestinação pareceria muito mais com o arminianismo de Armínio, né, para distinguir do arminianismo de seus seguidores, do que do pensamento mais ligado, por exemplo, a Calvino, né? Jerônimo Savonarola, portanto, ele, dessa maneira, se tornava um precursor da reforma, como disse Martinho Lutero. Mas ele teve um grande papel também no cenário político. Ele nunca foi político, inclusive porque a vida religiosa não lhe permitia adotar essa segunda forma de vida. Ele nunca foi um político, mesmo quando foi embaixador de Florença, diante do rei da França, ele foi porque os florentinos praticamente o obrigaram, acreditando que ele seria alguém que pudesse mediar a favor de Florença, mas ele não foi um político formal, ele não permitia que se indicasse o político A ou o político B, ele dizia quais eram as qualidades daqueles que deveriam governar, mas ele não indicava pessoas em particular, né? Ele não entrava na política dessa forma mais direta, mas por sua influência, na ausência da hegemonia dos Médicis em Florença, ele levou Florença a uma república, a um regime republicano. Ele dizia que os florentinos, por sua ancestralidade, tinham uma visão mais larga da liberdade e tinham um gênio, um temperamento adequado não a um regime autárquico, mas a um regime republicano. Então, ele começou a pregar, inclusive, sobre como poderia se organizar esse regime republicano. E aí se estabeleceu, realmente, em Florença nesse período. Nem tudo foi como ele quis, mas é interessante que os historiadores constatam que aquilo que ele disse para fazer deu certo e aquilo que ele disse que não deveria se fazer, mas fizeram, deu errado. Ele, por exemplo, queria julgamentos mais justos. Então, você naquele tempo era julgado numa instância, apelava para uma segunda instância, e na segunda instância, praticamente, os mesmos que estavam na primeira, estavam lá na segunda também, para dominar e manter a posição da primeira. Ele quis que a segunda tivesse representações de fora, para que pudesse ser um julgamento mais justo, né? E ele escreveu um tratado sobre a República em Florença, exatamente mostrando o horror da tirania, da concentração de poderes, a importância de um regime representativo, de virtudes cívicas. E o interessante é que ele dizia que não haveria sucesso nenhum para qualquer reforma política se não houvesse uma reforma moral. Para ele, o avivamento espiritual que estava ali a acontecer e que ele anunciava, que traria uma grande revolução moral, criaria a infraestrutura para qualquer possibilidade de uma reforma política bem sucedida. A segunda coisa não adiantaria se não houvesse a primeira, a reforma moral. Inclusive, é um dos pontos em que ele se distanciou de Maquiavel, que lhe era contemporâneo. Maquiavel, ele separou a política da moral,
mostrando certas situações que, no julgar dele, os interesses políticos do príncipe, né, lhe permitiriam violar preceitos morais. Para Savonarola, isso estaria fora de questão, né? A moralidade teria que ser seguida. Para ele, a semelhança de Aristóteles, a política é uma parte da ética e não algo separado da ética, que tem um código diferente do código ético, né? De certa maneira, ele também mostrou a importância de um sistema de freios e contrapesos, né? de recíproco controle, sabedor ele que era da natureza corrompida, né? Do ser humano. Por mais que tenha sido martirizado e que a República, que sob sua influência surgiu, tenha depois saído com o retorno dos Médicis, nunca o povo florentino, depois disso, perdeu seu espírito republicano, seus ideais de liberdade, que fizeram com que os Médicis nunca mais tivessem, pelo menos, o mesmo tipo de domínio que tiveram sobre o povo antes de Savonarola. Então, ele realmente também teve esse grande papel na seara política, não política partidária, mas na política organizacional, na política enquanto forma de pensar, o pensamento político, né? Chegando mesmo, como disse eu, a escrever obras acerca desse assunto. Então, é realmente uma figura a ser lembrada por múltiplos aspectos, como um avivalista, como um reformador, no caso, no sentido religioso, como um reformador político, como um reformador moral, uma figura realmente interessantíssima, né, de se conhecer. Aqui no meu livro, na parte de trás, nas costas do livro, eu coloco até assim: uma grande lição que aprendemos com Savonarola é a vivência não do mero equilíbrio, mas dos extremos simultâneos. Assim como Jesus não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus, Savonarola era intenso no intelecto e nas emoções. O mestre e o pregador, o radical moral e o conselheiro sensível, o profeta e o reformador das instituições, o filósofo e o biblicista. Então, Savonarola, ele viveu intensamente todas essas realidades que nós costumamos colocar em polos separados. Um homem que integrou em si essas coisas, não meramente sendo meio uma coisa, meio outra coisa, não meramente sendo um fator de equilíbrio, mas sendo as duas coisas em toda a sua intensidade, sendo os dois polos em toda a sua força, né? Teve a admiração de Michelangelo, teve a admiração de inúmeras figuras ilustres da sua época, e muitos historiadores o retrataram como um homem de piedade, um homem de erudição, um homem de coragem, né? E como uma pessoa que deveria ser lembrada. Nós não temos tantas coisas sobre Jerônimo de Savonarola, porque sua influência foi mais restrita à cidade de Florença, diferentemente de Lutero, de Calvino, que chegaram com sua influência a muitas regiões da Europa. Mas o seu exemplo, como o próprio Lutero reconheceu, lhe foi inspirador, né? E Savonarola deixou um legado que não deve ser esquecido. Nos tempos atuais que nós vivemos, em que estamos em meio a tanta corrupção na política, tanta degradação moral, a tanta ausência de um verdadeiro avivamento, de pessoas de elevada nobreza e erudição, que tenham um coração em chamas e uma mentalidade cristã, Savonarola é um ícone, é um paradigma, é um referencial para a gente superar todas essas coisas e chegarmos a um padrão mais sadio, mais saudável,
né, mais cristão. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aos gestores aí da faculdade, professor Edilson, gestor da Faculdade de Maciço Baturité, professor Natanael, do curso de Teologia, essa instituição que cresce e da qual eu só ouço elogios por aqueles que têm tido contato com ela. Então, meus parabéns aí a vocês, que Deus abençoe ricamente o trabalho dessa instituição. E o meu livro está na Livraria Conteúdo, aqui em Fortaleza, como eu disse, brevemente estará nos sites, né? Na nossa igreja, nós temos os nossos lá de doutrina, às quintas-feiras, os cultos evangelísticos aos domingos, temos uma pequena livraria lá onde há outros livros, inclusive esse aqui, caso também alguém deseje para adquirir. Muito obrigado, pastor Antônio. Muito obrigado, pastor Glauco. Eu quero chamar aqui o pastor Edilson. Pastor Edilson. Suas contribuições finais, pastor Edilson. Eu só tenho a agradecer aí a esse ensinamento que hoje foi disponível, né? Disponibilizado pelo... Só um momento, eu vou aqui ligar aqui essa parte. Que hoje foi disponível, né? Pastor Edilson. Só um momento aqui, eu estou tentando desligar aqui o... Pronto. Ok, melhorou. Então, como eu diria, estão me ouvindo bem aí, ok? Estamos ouvindo. Sim. Pronto, então, como eu estou falando, eu quero agradecer ao Dr. Glauco Barreira, né, pela essa explanação de hoje. Acredito que foi uma grande contribuição para os nossos alunos, para os nossos internautas, né? E agora nós vamos também, eu não sei se o Natanael já disponibilizou, mas caso tenha algum dos nossos alunos que queira também fazer alguma pergunta, aproveitar o nosso palestrante, eu acredito que é um assunto de grande relevância, e eu senti falta disto nessa live, né? As perguntas, né? Se alguém estava interessado em fazer alguma pergunta. Mas de já eu agradeço aí a disponibilidade do Dr. Glauco Barreira, né? E um abraço a todos. Natanael, veja aí se alguém perguntou alguma coisa. Pastor, nós temos uma pergunta aqui do irmão, eu acho que a pronúncia é Weinberg, eu acho que é assim a pronúncia dele. Eu sei que ele é aluno do Maranhão. Agora eu não me lembro se é de Santo Inês ou de Maracassumé, mas vou colocar aqui a pergunta dele do pastor Glauco, nesse instante. Pronto, pastor. A pergunta é: boa noite, professor, como vai? Savonarola era defensor do arminianismo ou do calvinismo? Eu acredito que na palestra o senhor já deu uma pincelada sobre esse assunto, mas fique à vontade para responder essa pergunta. Como eu disse, Savonarola, ele antecipou verdades da reforma, como a distinção entre igreja visível e igreja invisível. Ele anunciou a justificação pela fé, ele defendeu a autoridade, né, das escrituras, tanto que pôs os seus sermões na língua do povo comum. Ele queria que o povo tivesse acesso não somente aos seus sermões, mas aos textos bíblicos que lá estavam, né? Mas, nesse assunto aí que foi perguntado, para responder, ele teve uma posição mais parecida com a de Armínio. Fica difícil a gente dizer ele é arminiano ou calvinista, porque o arminianismo não tinha surgido, nem o calvinismo tinha surgido, porque ele é anterior tanto a Armínio como a Calvino. Mas o pensamento dele, quanto à questão da predestinação, inclusive por sua influência tomista, né? Embora no assunto da soteriologia ele esteve mais com a reforma, mas ele teve uma posição mais convergente com aquela que viria a ser a posição de Armínio. Muito bem, pastor, muito obrigado. Muitas pessoas aqui nos comentários perguntando onde pode adquirir o livro, né? Então, o pastor já disse que é aqui em Fortaleza, na Livraria Conteúdo, logo vai estar na Amazon também, não é isso, pastor?
A pessoa também pode entrar em contato com a fonte editorial, ela tem site, né, que é a editora, também para comprar diretamente com a editora, né? Pronto, eu coloquei aqui nos comentários já. Mas logo vai chegar também nas livrarias online. O editor me comunicou que brevemente ele vai estar colocando nas outras livrarias e vai me passar, inclusive, o link para eu divulgar no meu Facebook, nas redes sociais. Pronto. Nós temos mais uma pergunta aqui do pastor Israelito Almeida, que diz o seguinte: sou caracterizado pela moderação. Alguns até me acusam de ficar em cima do muro. Por favor, na prática, como ele conciliava a posição com posturas extremadas? Como ele conciliava isso? Pronto. Eu falei não tanto de posições específicas, né, mas de certas tipologias que a gente costuma colocar de forma excludente. Então, por exemplo, a gente geralmente pensa, um intelectual é uma pessoa pouco ligada ao aspecto emocional, ou então uma pessoa fanática, que vai guiada só pelo sentimento, ela é intelectualmente fechada, né? Mas Savonarola, assim como Jonathan Edwards, ele era um intelectual, né? Um erudito, um homem que foi professor de filosofia, de lógica, e que deixava uma poça de lágrimas no chão quando orava, e que durante suas pregações, né, se quebrantava profundamente, parava de pregar para fazer uma breve oração, né? Alguém poderia, ao mesmo tempo, reputá-lo como alguém que era um entusiasta, no sentido pejorativo com que usa essa palavra, que naquele tempo era mais próximo do que a gente chama de fanático hoje, e alguém poderia dizer que ele era um grande intelectual, um erudito, paralelamente, né? Ele, por exemplo, era um mestre da palavra, ensinava a palavra e era um pregador. Às vezes a gente tem aquele modelo de pregador que é mais professor, ensinador da palavra, que muitas vezes não coincide com aquele que é o confrontador, né, que prega confrontando. Savonarola era um mestre, tanto que ele dava cursos lá dentro do Convento de São Marcos, e era aquele pregador bombástico, né, lá na Catedral de Florença. Ele era um homem extremamente radical, do ponto de vista moral, seus padrões eram elevadíssimos, mas ele era um conselheiro sensível, que era capaz de fazer a população perdoar os familiares dos Médicis, os amigos dos familiares dos Médicis, quando um Médici era o seu maior inimigo, né? Ele era um filósofo, escreveu obras em que ele mostra um profundo conhecimento filosófico, inclusive esse tratado sobre a República de Florença, e era um biblicista, né, que citava a Bíblia, que primava pela letra, né, das Escrituras. Ele era um profeta, um arauto e um reformador. Geralmente, o reformador é mais aquele articulador, organizador e tal. É como se ele fosse, ao mesmo tempo, um George Whitefield, um trovejador, e, ao mesmo tempo, um John Wesley, um profundo organizador. Então, aquele que a gente costuma ver bifurcado, umas características em umas pessoas, outras características em outras, nele nós encontramos tudo junto e intensamente, né? Então, é nesse sentido que a gente fala realmente que ele conseguia conciliar, ele conseguia vivenciar essas grandes facetas sem que uma o absorvesse, de modo a que não vivenciasse a outra. E sem que uma o absorvesse só pela metade, para ele deixar a metade para a outra. Ele conseguia, ao mesmo tempo, estar intensamente em 2, 3, 4 dessas dimensões daquilo que nós esperamos, né, de pessoas articuladas na obra de Deus, né? Muito bem. Pastor, nós queremos agradecer a sua presença e foi demais pertinente o assunto, parabenizá-lo
pelo lançamento de mais um livro, de mais uma obra. Desejar que o livro seja bênção na vida daqueles que vão ler, né, que tenha também uma boa venda, porque nós sabemos que também, assim, mais pessoas terão contato com essa obra. Inclusive, né, professor Nathanael? Inclusive, quando nós voltarmos às atividades presenciais, a gente pode ir presencialmente também na faculdade, né, nas unidades, fazer palestra, lançamento dos livros, onde as pessoas poderão ter acesso para adquiri-lo, né? Mais adiante. Pronto, ótimo. Com certeza vai ser possível isso. A gente tem aguardado a liberação do governador do estado para que as atividades presenciais voltem. E assim que puder voltar, eu creio que vai dar muito certo e nós fazemos esse momento juntos, pastor. Quero deixar aqui esse momento para as suas palavras finais. Depois quero chamar o pastor Edilson para as suas palavras finais também. Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, que tiveram essa paciência de ouvir, né? E eu espero que essas palavras, essa biografia de vida e a biografia intelectual de escritos, né, seja edificante para todos aqueles que nos acompanharam. Mais uma vez, meu agradecimento à Faculdade Maciço Baturité, aos professores Edilson e Nathanael, a todo o corpo docente aí da Faculdade de Teologia. Deus abençoe suas atividades e seus trabalhos. Um grande abraço a todos. Obrigado, pastor Glauco. Pastor Edilson Castro, suas considerações finais. Mais uma vez agradecer ao nosso palestrante, agradecer a todos os nossos irmãos que ficaram até agora conosco, né? E agradecer principalmente a Deus por ter nos concedido essa oportunidade de mais uma noite de aprendizado. E iniciamos com oração e vamos finalizar com oração também. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aqui, ó Pai, entregamos esse trabalho, agradecemos pela tua soberania, o teu olhar misericordioso sobre nossa vida, que nos concedeste esse momento, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, a cada um de nós que estamos aqui ouvindo esse ensinamento, nos direciona, nos dê sabedoria e que tudo vá bem em nome de Jesus. Assim, Deus, eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Forte abraço. Desde 2015, não é apenas sobre salas de aula, atividades, provas e ensino superior de qualidade. É sobre produzir e disseminar o conhecimento de uma forma diferente. Uma forma inspiradora, divertida. Uma forma inteligente, descontraída. É sobre ter visão, coragem e responsabilidade para encarar de frente os novos problemas da sociedade. É sobre pôr a mão na massa, ir além dos muros da faculdade. É sobre ser coerente com nossa missão, visão e os nossos objetivos. É sobre ter responsabilidade social, não só com essa atual geração, mas com o nosso futuro. Aqueles que vão continuar por nós, tudo isso. É sobre ir além do horizonte e usar a tecnologia para realizar sonhos, interiorizar a educação, usar o ensino à distância para criar oportunidades, quebrar barreiras. É sobre crescer junto com Baturité, com o Ceará, com o Nordeste e, por que não, com o Brasil. Sone conosco. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho a seu alcance.